Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo na última e, olha, impactante obra de Clarice Lispector. A Hora da Estrela foi publicado em 1977, bem pertinho do fim da vida da Clarice. E ele é um desses livros que, sabe, mexem com a gente, desafiam o nosso jeito de ver o mundo. Dá para pensar nele como o testamento literário dela, uma despedida que encara de frente as grandes questões da vida. Tá, vamos pensar nisso aqui. O livro já começa com uma provocação. E se a personagem principal de uma história não tivesse nada daquilo que a gente espera de um protagonista? Sem qualidades especiais, sem grandes sonhos, quase sem existir mesmo. Essa frase do narrador joga a gente bem no centro do paradoxo do livro. A história é sobre alguém que, em tese, nem valeria uma história. Uma vida tão pequena, tão mínima, que acaba se tornando algo gigantesco. E essa anti-heroína tem nome. O nome dela é Macabea, uma datilógrafa, pobre, imigrante nordestina, vivendo uma vida totalmente apagada e anônima ali no meio do Rio de Janeiro. E aqui a gente vê os detalhes que montam esse retrato da vida dela. Uma vida à margem, cada coisinha, da dieta de cachorro-quente e Coca-Cola até o quartinho dividido. A única fonte de informação dela ser a rádio-relógio e o fato de nunca ter recebido uma carta. Tudo isso pinta um quadro de um isolamento, uma simplicidade que é quase absoluta. E aqui, gente, tá o ponto central dela. A Macabea tem uma inocência tão profunda que é quase difícil de entender. Ela não se enxerga como uma coitada, ela simplesmente vive. E essa aceitação, essa fé passiva na vida é o que fascina e, ao mesmo tempo, atormenta o homem que está contando a história dela. E aí é que vem a primeira grande virada dessa nossa análise. A história, na verdade, não é só sobre a Macabea. É também, e talvez até mais, sobre a agonia do homem que está escrevendo sobre ela. É aqui que a gente conhece o narrador, Rodrigo S.M. Ele se apresenta como um escritor que se sente obrigado, quase assombrado, pela existência da Macabea. Para ele, escrever sobre ela não é uma escolha, é uma necessidade. Uma mistura, sabe, de culpa, de fascínio e até de autodefesa. E olha só esse abismo que separa os dois. De um lado tem a Macabea, a existência pura, silenciosa. Ela apenas vive. Do outro, o narrador, intelectual, privilegiado, cheio de palavras. Ele escreve. O romance inteiro se equilibra nessa tensão, nesse conflito entre o criador e a sua criatura. Agora, vamos entender como essa tensão toda se organiza. Porque a estrutura desse livro não é nada convencional. Na verdade, são como se fossem 3 histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, funciona assim. Primeiro, a gente tem a história da Macabea, que é quase um fiapo de enredo, bem simples. Por cima dela vem a crise existencial do narrador, que interrompe o tempo todo para filosofar sobre a vida, a morte e o papel dele nisso tudo. E por fim, o livro é sobre o próprio ato de escrever, sobre como é difícil e qual é a responsabilidade de dar voz para quem não tem. É justamente dentro dessa estrutura tão diferente que o romance vai fundo nas suas questões filosóficas mais pesadas. O livro é uma busca por sentido num mundo que parece não ter sentido nenhum. A luta do Rodrigo S.M. para descrever a simplicidade da Macabea vira uma investigação sobre os limites das palavras, sobre a desigualdade social absurda que separa os dois e sobre qual é o papel da arte diante do sofrimento humano. Essa frase do narrador, gente, é talvez o coração do livro. Ele admitindo que a nossa realidade mais profunda, a nossa essência, escapa das palavras. A linguagem não dá conta. E essa é a grande tragédia e, ao mesmo tempo, o grande desafio de quem escreve. Ok, vamos voltar para Macabea agora para a gente poder entender o final e o significado desse título tão enigmático do livro. O clímax é tão brutal quanto emocionante. Bem no momento em que a Macabea, pela primeiríssima vez na vida, se permite sonhar com um futuro incrível, com um gringo rico, a realidade vem e atinge ela da forma mais violenta possível. E isso leva a gente para a pergunta que não quer calar. Se o título promete A Hora da Estrela, um momento de brilho, de glória, cadê esse momento no meio de tanta miséria e com uma morte tão banal? E a resposta, que o próprio narrador nos dá, é essa ideia superpoderosa e paradoxal. A glória da Macabea, a sua hora de estrela, é o seu último instante de vida. É na morte que a vidinha minúscula dela finalmente vira um grande acontecimento, como uma estrela de cinema no seu ato final.
No fim das contas, o livro não dá resposta fácil para nada. O narrador termina com um sim sozinho numa página. É uma afirmação diante do absurdo, sabe? Um reconhecimento de que, apesar da dor, apesar da falta de sentido, o desafio é continuar. É dizer sim para a vida como ela é e, através da arte, da palavra, da própria existência, continuar a inventar o mundo. Uma reflexão final que deixa a gente com a força imensa da obra da Clarice.